Olá, meus amigos, aqui estamos para uma conversa bem informal, já que os nossos encontros ainda não é possível fazer presencial, então estou aqui fazendo a minha primeira experiência, conversando com uma câmera e pensando em vocês com muita saudade, com muito carinho. Vamos falar hoje sobre doentes e doenças. Numa psicografia do Chico Xavier, o irmão X relata a seguinte história. Uma equipe de espíritos teve a incumbência de vir à Terra visitar um determinado hospital. E como eles já sabiam o manejo do magnetismo, do curativo e dos fluidos, que eles fossem até esse hospital e, em especial, escolhessem 4 doentes para poder trabalhar com eles de acordo com os males que estavam afligindo. Ao chegarem, eles ficaram assim muito comovidos com o que estavam assistindo, com muito sofrimento, muita dor, e, em especial, escolheram 4 pacientes, que esses eram os que estavam assim mais impacientes. O primeiro gritava por ajuda, gritava pelo nome de Jesus, por Deus, que viesse em socorro dele, que ele já não estava aguentando mais tanta dor, tanto sofrimento. O segundo também pedia que Jesus o salvasse, que tirasse dali, que o curasse, que ele tinha mulher, tinha filhos pequenos, para poder continuar a sua vida. O outro, no outro lado, gritava mais ainda, Jesus, me acuda, por favor, me sare, tenha misericórdia, tenha pena das minhas dores, tenho meu trabalho me esperando, já estou um tempão aqui nesse hospital. E o quarto ainda gritava mais ainda, misericórdia, meu Deus. E em meio daquilo tudo, eles ficaram tão preocupados com o que fazer, que imediatamente começaram o trabalho de magnetização. Foram ao lado de cada um paciente e começaram a movimentar fluidos, ondas, e com isso foram se acalmando. No final estavam os 4 tranquilos, sossegados, e eles então fizeram uma prece e agradeceram a Deus a oportunidade de trabalho e por terem podido ajudar aqueles irmãos. E partiram. Só que eles teriam que voltar no dia seguinte para saber do resultado, do tratamento que foi feito. E ao chegar, ficaram assim atônitos, não sabiam nem o que falar, o que dizer. Parecia um hospício, porque aqueles 4 que ontem estavam, no dia anterior, estavam tranquilos quando eles saíram dali, estavam assim exasperadíssimos. O primeiro reclamando que o irmão ficou de visitar, não foi visitar, e ele, quando saísse dali, ia pegar o irmão. O outro reclamando que a esposa não aparecia para visitá-lo também, que ela tinha que chegar ali para tirar ele do hospital para ele ir embora, que ele já estava bom, não estava sentindo mais nada. E se ela demorasse, ia ser uma confusão só. O terceiro, por sua vez, falou, o quê? Estou ouvindo falar sobre reza? Que reza? Coisa nenhuma, não quero saber de reza, eu quero mais tomar remédio para ficar bom, chame o médico para me dar alta. E como estava na hora do lanche, vem a enfermeira com a bandeja, com o café, para dar para esse 4º paciente, ele simplesmente pega a mão, bate e voa café para tudo que é lado. Eles ficaram, a equipe espiritual ficou assim tão assustada, que ficou imaginando o que nós vamos fazer agora. Entraram em prece e pediram socorro ao orientador espiritual. Ele veio bem-humorado e viu que a inexperiência deles tinha causado um tumulto maior e falou, meus irmãos, nenhum desses estavam habilitados a ficarem curados. Porque se isso acontecesse, vocês estão vendo que a situação poderia ter sido muito pior para eles.
voltem lá, retirem tudo de bom que foi colocado e deixe cada um voltar ao que estava sentindo antes. Só assim irão aprender. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque quantas vezes nós agimos dessa maneira? Na hora das aflições, na hora dos problemas e das dores, nós sabemos rogar, pedir e muitas das vezes até barganhar com Deus. Passado aquele momento doloroso, a gente esquece, não agradecemos, achamos que somos os maiorais, que podemos resolver tudo sozinho, quando tudo está em nossas mãos, poder modificar. O Dr. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte sobre isso: não há cura para as nossas doenças da alma, quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesmo. Então, se a gente se acomoda com a situação de achar que logicamente temos muito amparo, que toda hora podemos estar convocando a espiritualidade para nos ajudarmos e não buscarmos nós mesmos fazer a nossa parte, fica muito difícil. Desculpem, porque o hábito da água é sagrado na minha vida. Então, muitas doenças que nós adquirimos não está ligada à reencarnação passada. Muitas delas, talvez, vamos dizer assim, 99%. Porque através do nosso comportamento, dos nossos hábitos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, nós vamos adquirindo, vamos imaginar assim, sombrinhas em nós, e essas sombras acabam agindo de uma forma a criar doença em algum órgão do nosso corpo. Então é muito cômodo para a gente dizer, eu estou com isso, estou com aquilo, porque eu devo ter feito isso ou aquilo numa reencarnação passada. Não, hoje a vida tem pressa. A gente faz aqui e vem logo o resultado. Por isso a necessidade da gente correr também, buscando a nossa melhoria, a nossa reforma. Essa semana eu assistindo um seminário, uma live, um seminário sobre Joana de Ângeles, muito interessante, com o título Por que adoecemos? Então a gente tem que partir do princípio de que já vivemos numa sociedade doente. Se a gente está numa sociedade doente, com certeza vamos sofrer as consequências disso, né? É uma sociedade que nos impõe regras, logicamente, existem as leis e as regras que devem ser cumpridas, mas ela nos empurra a ter conflito, sentimento de culpa, a ter aflições, a ter angústias. Por quê? Porque criam modelos e dentro desse modelo exigem que a gente siga. Partindo do princípio que a gente tem que exercitar o nosso amor próprio, não aquele amor próprio egoísta, que é só para mim e nada para o outro, não. É a gente se amar, se respeitar e buscar ser aceito da maneira que somos. Se não nos aceitam assim e estamos agindo de acordo com a nossa consciência, de acordo com os ensinamentos que estamos aprendendo, não importa, a gente não tem que fazer A ou B para agradar a ninguém. E a sociedade é tão doente que ela nos impõe o seguinte: aquele que está fora de peso, tanto para mais ou para menos, vem a cobrança. Se eu tenho meu cabelo encaracolado, a moda agora é cabelo liso, eu tenho que estar esticando meu cabelo o mais que eu posso para ele ser liso, nem que eu não queira. E com isso a gente vai criando conflitos enormes, doenças sérias, porque a gente quer agradar, quer se enquadrar num modelo que é imposto e que é irreal, sem crítica nenhuma, porque cada um sabe das suas necessidades, mas a doença, de cirurgias plásticas, disso, daquilo, que as pessoas fazem 20, 30, 10, como se fosse um trocar de roupa. Então a gente tem que levar em consideração o que é que essa sociedade quer
que a gente fique mais doente ou que a gente busque nos transformarmos, porque nós fazemos parte, a sociedade somos nós. Se a gente continua nesse caminhar de sermos aquilo que a maioria, vamos assim dizer, acha que está certo, nós vamos acabar também doentes. Quantas coisas são criadas, quantas depressões, quantas angústias. Porque eu não tenho meu cabelo assim, porque eu não tenho o corpo assim, porque eu nasci assim. Primeiro, nós mesmos não somos iguais, né? Os nossos dedinhos são diferentes, o nosso lado direito é diferente do esquerdo. Então, nós temos que saber trabalhar com essas dificuldades, desigualdades. E isso parece uma coisa boba. O que tem isso demais? Isso, há pessoas tão sensíveis que não conseguem conviver com isso tudo. Se sentem tão conflitante que eu sou de um jeito e querem que eu seja de outro, trazendo tanta dor que causa doenças sérias. Lembrando aqui, abrindo um espaço, nós estamos no mês de setembro, que é considerado o setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio. A gente tem que pensar que sociedade é essa que a gente vive, que não temos empatia por aquele que está trazendo suas angústias, suas aflições. Muitas das vezes, aparentemente, traz um ar de felicidade, mas dentro de si carrega uma dor, um sofrimento enorme. E com isso, para fugir desse sofrimento, chega um ato extremo de tirar a própria vida, quando muitas das vezes não quer isso, quer acabar com aquele sofrimento que tem dentro dele. Eu me lembrando, falando sobre isso, me ocorreu agora, a Marilyn Monroe, que não é do tempo de muitos que estão me vendo, mas é do tempo dos mais antigos, uma artista lindíssima, que demonstrava uma felicidade para todos, sempre muito risonha, sempre muito feliz, e comete o suicídio. Foi assim chocante para todo mundo. E bem mais um tempo depois, através, se eu não me engano, através do Irmão X, por psicografia de Chico Xavier, ela vem relatando que ela não queria aquilo, ela não queria perder a vida, ela simplesmente queria ter paz, um dia de paz, uma noite que conseguisse dormir bem. E aí ingeriu uma quantidade maior de comprimido do que deveria. Então, nós temos que ter um carinho muito especial com essas pessoas. Até nas nossas reuniões mediúnicas chegam também relatos de pessoas que não queriam ter tirado a vida, mas a dor que carregavam dentro de si era tão grande, era uma aflição tão pesada, que ele não dava conta e queria se livrar daquilo de uma maneira que chegava a pôr termo à sua vida, né? Então a Joana fala o seguinte: as pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma longa faixa da sociedade. Está no livro Momentos de Saúde. Então, que a gente possa trabalhar em nós uma outra forma de ver o mundo, né, com mais tolerância, com mais carinho, com mais empatia, para que não entremos nessa faixa, como nos diz Joana, da sociedade que mergulha nesses desequilíbrios, gerando tantas consequências para o nosso organismo físico, emocional, mental, espiritual, em todos os sentidos. E, falando um pouquinho sobre esse período que estamos vivendo, tem sido assim um grande aprendizado para todos nós, porque nós estamos conhecendo as nossas reações diante de fatos inesperados. É um período assim muito triste, negativo, mas como todo lado negativo tem o seu lado positivo, o seu lado bom. Quanta coisa a gente podemos aprender, e com certeza desde março que a gente está vivendo isso tudo, a gente pode fazer um balanço e ver realmente eu consegui aprender alguma coisa em termos de tolerância, já que temos que conviver muito mais tempo juntos, né, da nossa família, que é complicado, a gente sabe, né? Tem famílias, não existe família perfeita, cada um com seus problemas. E em cima disso, nós temos que ir ajustando
essa nossa tolerância, entendendo o outro. Então é um período muito dolorido, muito sofrido, com tantas dores que a gente percebe à nossa volta, e temos que dar graças a Deus por termos a nossa saúde ainda, por termos uma casa, um lar que nos abriga, que nos dá segurança, que é o lugarzinho onde a gente fica, né? Procurando, agora com mais liberdade um pouquinho, mas procurando ficar nele para não ter a possibilidade de se expor a perigos maiores com relação a esse vírus. E outra coisa também que nos ajudou muito é saber da importância daquilo da nossa vida. A gente vive um período em que não precisávamos sair, não precisávamos comprar roupas novas, sapatos novos, maquiagem. Hoje eu estou até me dando o luxo de usar um batonzinho, porque eu não passo, né? A gente usa máscara, não precisa nem se enfeitar. Então a gente chega à conclusão que a gente precisa de muito pouco para viver. Precisa realmente estar em paz, e a nossa felicidade é aquela da nossa consciência tranquila. A gente não precisa de muitas coisas para dizer sou feliz porque eu tenho 30 pares de sapato, tenho um vestido novo toda semana. Não houve necessidade disso. Há uns 6 meses, né, 7 meses mais ou menos que a gente está nessa situação, e eu garanto que está todo mundo vivendo numa boa, dentro de uma situação confortável, mas que não precisa de tanta coisa, né? A própria vaidade eu acho que ficou até achatadinha num canto aí, porque não adiantava roupa nova, não adiantava nada de maquiagem, porque cobríamos o rosto todo. Então nós temos que nos esforçarmos realmente para viver melhor. Mesmo no meio de toda essa loucura, de toda essa doença, a gente sabe que ainda temos em nós sentimentos primitivos, né? A raiva, o orgulho, a vaidade, a mágoa, todos esses sentimentos negativos que a gente ainda traz, nós temos que olhar de frente. Eu sou assim, não adianta fugir. E a raiva, falando um pouquinho dela, porque é uma coisa que é um sentimento que acho difícil, pelo menos uma vez na vida alguém já teve, outros têm mais, outros têm menos, mas ela está sempre presente, né? Qualquer coisinha nos faz ter raiva. Como que a gente vai trabalhar isso? Vai pegar essa raiva e fazer o que com ela? Embrulhar de presente? Botar num canto? Esse é que é o X do problema. O que fazer quando estamos com raiva? Porque muitas das vezes a gente tem raiva à toa, por nada. Implicamos com alguém, e esse alguém revida e a gente fica com raiva. E no final das contas a culpa é de quem? Não é do alguém, é a nossa. O que nós não podemos é pegar essa raiva e fazer dela uma festa, sair agredindo todo mundo, quebrar prato, jogar panela no chão, bater pelas paredes. Não, vamos encarar a raiva como ela merece ser encarada. Por que eu estou com raiva? Nessa hora a gente tem que esquecer um pouquinho a emoção e trabalhar a razão. Por que eu estou com raiva? O que alguém me fez para eu ter raiva? Será que realmente essa pessoa fez porque quis? Que muitas das vezes a pessoa fala uma coisa para a gente sem pensar e nos magoa, a gente fica com raiva e a pessoa nem notou o que falou, porque não falou por mal. E hoje em dia, pior, né, que nós estamos vivendo uma situação que ninguém tolera nada. Até o fato, às vezes, da gente rir, se o outro está mal-humorado, o outro já vai perguntar, está rindo por quê? Então, minha gente, essa sociedade tem que ser transformada e depende de nós, da nossa melhoria íntima, da nossa reforma, da nossa busca por viver melhor. Esse é o mais importante, essa vontade, esse querer de ser melhor. Vamos supor, se eu sou uma pessoa que sei que falo muito palavrão, se em 10 palavras, 8 eu falo palavrão, vou começar a diminuir, vou falar 2 só. Se eu gosto de fazer fofoca todo dia, vamos cortar a fofoca todo dia, vamos fazer 2 vezes por semana pelo menos. Parece uma bobagem? Parece. Mas no final a gente vai ver que de coisas pequenininhas assim é que a gente consegue ir nos transformando
e melhorando a nossa saúde mental, a nossa saúde física, porque como eu falei no início, tudo depende da gente. A nossa cura está em nós. Existem os médicos, os especialistas que nos ajudam a mudar esse tempo, a mudar essas condições, mas tudo depende de nós. Eu posso fazer o melhor tratamento do mundo. Se eu tiver meu pensamento negativo, não confiar, não acreditar, não pensar em coisas boas, não vai me adiantar de nada, nada, nada. Emmanuel nos diz aqui no livro, finalizando aqui a nossa conversa, que eu acho que já até estourou o horário, Adriana não briga comigo, ele diz o seguinte, olha, sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Nós temos direito, sim, a todo e qualquer tratamento que nos ajude a melhorar as nossas dores e os nossos males físicos, mas nós temos que manter a nossa mente num plano mais superior. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, minha gente, nós temos que ter essa vontade, esse querer de mudar, de buscar uma outra forma de vida para que as nossas angústias, as nossas aflições possam ser trabalhadas de uma outra forma e a gente ir ficando mais leve, pensando bem, fazendo bem, ter uma atitude mais educada com as pessoas, mais empatia de um pelo outro, né? Que Jesus possa fortalecer a nossa vontade, aquela vontade bem firme de querer mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos, né? Nós temos hábitos ainda tão feios, as nossas atitudes, porque sem a vontade não conseguiremos dar o primeiro passo visando nossa evolução. Acho que todos nós queremos uma vida melhor, uma vida mais saudável, então que busquemos uma maneira mais saudável de viver, sem desregramentos, sem abusos alimentares, nas bebidas, que isso tudo também vai gerando, né, consequência, mas acima de tudo, que exercitemos em nós a gratidão, agradecer sempre, todo dia, as bênçãos que recebemos, que são muitas e que nós, muitas das vezes, nem percebemos. Tanta ajuda que temos a todo instante. Agradecer sempre pela vida. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem para enfrentar a nós mesmos em busca de uma autoeducação.